E hoje eu tô aqui com meus heróis, eram todos viciados, de Ed Brubaker e Sean Phillips. Mais um quadrinho deles, que eu sou fã dessa dupla. Saiu aqui pela editora Mino. Um quadrinho da Image. Saiu aqui em capa dura, ele é bem curtinho. A história é bem curta, é um one shot, né? Então você tem aqui a protagonista na capa, que é a garota Ellie. É a editora Mino que vem trazendo muitas histórias aí do Ed Brubaker. Ed Brubaker, tá vendo? Uma história do universo de Criminal, por Ed Brubaker, Sean Phillips e Jacob Phillips. Ele tem uma... ela faz parte ali do universo de Criminal, mas você pode ler normal, tipo, não influencia nada, porque a história tem começo, meio e fim, não tem nenhuma conexão. Apesar de fazer parte ali do mundo de Criminal, ele não... Quer dizer, eu não sei porque eu não li Criminal, mas eu sei que, tipo, você pode ler sem se preocupar com isso. E aqui as cores de Jacob Phillips, que é filho do Sean Phillips. Aliás, que eu gostei muito mesmo. Eu achei bem legal que ele... Você tem aqui, ó, a protagonista Ellie na praia. Ela tá contemplando ali. Ela tem até um certo devaneio. Então, só uma introdução, né? Um prelúdio ali pra história. Eu gostei muito dos tons que o Jacob ele usou aqui para colorir, que é todo em tons pastéis a história, né? Olha só, tudo em tons pastéis. E aí a história dessa menina, Ellie, que em algum momento ela foi parar aqui nessa clínica de reabilitação chique, que é só pra gente rica, né? A história toda contada do ponto de vista dela. Tá vendo? Tá vendo? Toda vez que aparece esse quadro rosa, é um pensamento dela. Então, assim, logo na primeira parte aqui, nas primeiras páginas, ela vem mostrando que ela é uma garota esperta. Então ela tá contando, porque tá numa clínica de reabilitação, e ela meio que traça o perfil das pessoas que estão ali. Ela sabe quem que tá mentindo, quem tá escondendo algumas coisas, até mesmo do cara que tá ali, que é o pessoa responsável ali por eles, né? Ela tem um perfil do cara. Esse rapazinho que tá fumando aqui, ó, ela vai criar uma conexão com esse cara. Ela tá aqui contra a vontade dela. Então algumas vezes ela vai parar lá na diretoria dessa clínica, né? E aí, um traço interessante aqui, que pelo menos na maioria dos quadrinhos que eu li do Ed Brubaker, é essa questão dos flashbacks ou de uma parte da história no passado, né? Por exemplo, aqui você tá quando tá colorido aqui, é porque tá no presente. Quando aparece aqui, quando muda para esse tom de sépia aqui, meio preto e branco, na verdade parece um preto e branco em 4 cores, né? Mas é porque ele está relatando alguma coisa do passado. No caso, aqui é da Ellie. Sempre nessa história é sobre a Ellie. Então é algo corriqueiro assim nas histórias dele. Inclusive, eu acho que só em uma história que eu li, que foi Cena do Crime, que tem pouquíssimas cenas no passado. Tem 2, se não me engano. Mas em todos os outros que eu li até agora, Pup, Fade Out, todos têm essa passagem aqui entre o passado e o presente, sempre. Então aqui conta um pouquinho da história, ela está contando um pouquinho, ela mesmo está narrando um pouquinho da história dela. Quando ela era criança, quando seus pais morreram, sua mãe morreu,
na verdade, ela recebeu uma caixa com todas as coisas da mãe dela, as cartas, e aí ela encontrou uma fitinha, essa fita cassete aqui. E nessa fita cassete tinha, assim, músicas que a mãe dela escolheu, um mixtape, né? Com as músicas que a mãe dela escolheu e gravou pro pai. Então ela ficou vidrada nessas músicas. Ela sempre ficava escutando. E aí tinha a Billie Holiday, tinha a Judy Garland, tinha... quem mais? Tinha vários cantores assim. E ela percebeu uma coisa nesses cantores, nesses artistas, é que tinha algo em comum. Todos eles tinham um problema com vício. Por isso que chama Meus Heróis Eram Todos Viciados. Porque ela era apaixonada por esses caras e de uma ou de outra maneira eles eram viciados em alguma coisa, ou droga, ou bebida, né? Então, e o Ed Brubaker, ele, como sempre, né, ele sempre calca partes da história dele na realidade. Então, se você, conforme você vai lendo, ela vai falando de vários artistas, usando frases de música, ou contando trechos de história, o que aconteceu com fulana de tal, ela foi encontrada em tal lugar, morta com overdose, esse tipo de coisa, né? Então, aliás, ele trata, assim, os viciados aqui, ele trata de uma maneira mais humanista, né, vamos dizer assim. Não humanista, né, mas de maneira mais humana, vamos dizer assim. Então, ele não julga nada, ele só conta uma história aqui. E como esse comportamento dela é autodestrutivo e como ela tenta levar esse cara que ela cria uma conexão também para esse mundo dela de autodestruição, né? Só que a história não é só isso. A gente está falando de Ed Brubaker. Sempre tem uma surpresa mais lá pro final. Tanto que na história, enquanto ela vai narrando os fatos, ela vai pensando algumas coisas que você fica pensando, pô, mas por que ela tá pensando isso? Por que ela tá falando desse jeito? Mas lá no final, você vai entender o porquê. O porquê disso. Novamente aqui o passado, ela tem esse lance meio romanceado com vício, com as drogas, mas tudo isso faz parte do passado que ela teve, desse passado conturbado com o pai, com a mãe, né? E aí ela ficou órfã muito cedo, foi morar com uma pessoa que ajudou ela muito, entendeu? Então, aqui ó, o disco da Billie Holiday. Aqui nesse momento ela tá falando sobre uma música da Billie Holiday e falando também um pouco do que aconteceu com ela. Presa em uma cama de hospital por posse de narcóticos, ela morreu algemada sob custódia da polícia. E se você for pesquisar a história, foi exatamente o que aconteceu. É claro que aqui está bem resumido, mas você consegue, se você for pesquisar a vida da Billie Holiday, você vai descobrir que é isso. Coisas de Ed Brubaker, né? Colocar fatos reais em suas histórias em quadrinhos. Bem, então é isso. Se eu contar mais do que isso atrapalha, mas eu digo que não é só o vício. O vício é só o nome do quadrinho e assim, o que a personagem acha, né? Tipo, todo mundo que ela gosta ali, todos os artistas que ela gosta e até mesmo a mãe eram pessoas que eram viciadas em alguma coisa, em alguma substância, né? Vamos dizer assim. Bem, é isso. Eu vou ficando por aqui. Dá um joinha aí. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo.